Companheirismo Noiva de Cristo. William Branham, Clarence Lark, acusação de plagiarismo. Saudações, amigo, no doce nome de Jesus Cristo. O profeta de Deus, William Branham, tem sido acusado de plagiar Clarence Lark, referente às 7 eras da igreja, às 70 semanas de Daniel e os 7 selos. Essa é uma falsa acusação, amigos. E você vai ver que não é verdade quando você entender duas coisas. Primeiro, a definição de plagiarismo. E, em segundo lugar, repetidamente, o irmão Branham se referiu ao trabalho de Larkin, que ele estava usando historicamente em 3 ocasiões, citando o nome de Larkin. Referente ao futuro lar, o irmão Branham não citou ninguém até onde eu saiba. Então é uma situação diferente nas 7 eras da igreja, nos 7 selos e nas 70 semanas de Daniel. O que é tudo discutido neste vídeo. Provavelmente ele esqueceu de mencionar qualquer um, mas não devemos pular para uma conclusão e condenar o irmão Branham como sendo um plagiador, como fazem os acusadores do irmão Branham, para a própria vergonha deles. Sendo este um dos meus vídeos mais longos, aqui está um sumário das 3 séries de sermãos, e um sermão onde o irmão Branham tem sido acusado de plagiar Clarence Larkin. Na série As 7 Eras da Igreja, o irmão Branham cita os historiadores por 20 vezes, e mesmo que ele não mencione o nome de Larkin, ele cita a obra de Larkin por 3 vezes, chamando ele especificamente de historiador. E isso faz com que ele não seja um plagiador. Na série As 70 Semanas de Daniel, o irmão Branham cita Larkin pelo nome, e também outros historiadores, e isso faz com que o irmão Branham não seja plagiador. Na série dos 7 selos, o irmão Branham cita inúmeros historiadores, e embora não citando Larkin pelo nome, na série, mais um ano antes, quando ele estava tendo a ideia de pregar os selos, ele citou Larkin. E tem mais, a revelação dos 7 selos de William Branham difere muito da de Larkin. Eles apenas se comparam no 6º selo, pois o irmão Branham diz que os 7 selos foram nas 7 eras da igreja, enquanto que Larkin acreditava que eles são no período da grande tribulação, o qual é 2000 anos de diferença. Na mensagem Futuro Lar, o irmão Branham aparentemente esqueceu de citar qualquer um, mas ele nunca reclamou que o trabalho de Larkin, o qual ele usou, foi revelado para ele apenas. A principal ênfase do irmão Branham sobre revelação de Deus foi as 3 etapas da graça, o qual Larkin não ensinou. Nessa acusação de plágio, amigos, deixe-lhes me dizer humildemente, de coração partido, os acusadores do irmão Branham não estudaram os sermãos do irmão Branham profundamente. Eles apenas esfolheiam seus sermãos para procurar uma falha nele. Também os acusadores taxam os crentes da mensagem de terem dissonâncias cognitivas. E alguns têm, como aqueles do movimento da fita, e o povo que acredita no retorno. Mas depois de provado neste vídeo que o irmão Branham citou as suas fontes, não fará eles mudar de pensamento, então eles são aqueles que têm dissonância cognitiva. Os acusadores continuarão nessa crença que o irmão Branham foi um plagiador, o qual ele não foi, e que ele fingia falar línguas estranhas, o qual não é verdade, e muitos outros exemplos. Aqui estão as falsas acusações específicas contra o irmão Branham, e você facilmente pode ver por que isso é falso. Os acusadores dizem, abre citação, se William Branham tivesse dito, eu adquiri essas informações do livro de Clarence, ele não seria culpado de plagiarismo. Mas ele não o fez. Ao invés disso, ele disse que recebeu isso de uma divina revelação. Ele disse que Deus deu isso a ele, o qual é uma mentira. Ele adquiriu essas informações direto de Clarence Larkin e de outros. Fim de citação. Eu tenho 2 comentários acerca dessa falsa acusação. Primeiro, o irmão Branham, sim senhor, falou, eu tomei essas informações de Larkin em muitas ocasiões. E em outras ocasiões, ele não citou o nome de Larkin, mas mesmo assim disse, eu tomei essas informações de historiadores. Lógico que ele se referia a Larkin. Então, de acordo com o padrão dos acusadores do irmão Branham, ele não é um plagiador. Segundo, o irmão Branham nunca disse que tomou o trabalho de Larkin por divina revelação. Os acusadores mal interpretaram as citações do irmão Branham, tomando isso fora do contexto.
Vamos definir plagiarismo. O dicionário Webster define plagiarismo de duas formas. Primeiro, de roubar e passar à frente a obra de outrem, como se fosse a sua própria. Usar a produção de outros sem dar crédito às suas fontes. Como você brevemente verá que William Branham nunca passou as ideias de Lark como sendo suas próprias. E também o irmão Branham deu crédito a muitos livros e historiadores, tanto antes dele pregar essas séries, como no momento que estava pregando e depois. É lógico que o irmão Branham não deu crédito às suas fontes, como muitas vezes faz os escolarizados, porque ele não era escolarizado. Ele tinha apenas a 7ª série, e o que ele fez foi o máximo em sua habilidade. A segunda definição diz: cometer roubo literário, apresentar como novo e original uma ideia ou produto adquirido de uma fonte existente. Mais uma vez, eu nunca encontrei o irmão Branham apresentando os ensinamentos de Larkin como original e novo. Isso não é verdade. Os acusadores estão pulando lá adiante nas conclusões e mal interpretando o irmão Branham. Em humildade, eu quero desafiar a qualquer um a me mostrar onde o irmão Branham especificamente e propositalmente cometeu plagiarismo. Ele às vezes esqueceu de citar suas fontes, mas esquecer não é a mesma coisa que propositalmente roubar o trabalho de alguém. Eu estou aberto para ser corrigido se eu estiver errado acerca do meu pensamento. Aqui está um sumário sobre as citações do irmão Branham. Para as 7 eras da igreja, o irmão Branham citou inúmeros historiadores, muitos pelo nome, tanto antes como durante e depois dos seus 10 sermões desta série. Em 20 citações, ele revelou que estava lendo outros autores e historiadores. Ele sempre citou eles. Ele foi completamente transparente, dizendo que ele ajuntou todos os livros de história que ele possivelmente pôde colocar às mãos, e também convidando a sua congregação para trazer todos os livros que eles pudessem. O irmão Branham nunca citou o nome de Larkin durante as séries, mas ele especificamente citou seu trabalho como história em várias ocasiões, enquanto pregava as 7 eras da igreja. Isso prova que a acusação de plágio é falsa, desde que ele disse que o trabalho de Lark não foi dado com revelação divina. Antes de pregar os principais temas dessa série, no início disso, no primeiro sermão, o qual é chamado a revelação de Jesus Cristo, o irmão Branham listou 10 referências dos historiadores, o qual está a seguir. Primeiro, ele tinha pegado a história natural dos maiores historiadores que ele conhecia. Em segundo lugar, ele tinha 5 ou 6 comentários em sua sala de estudo, incluindo as 2 Babilônias de Slopes, o livro dos Mártires de Fox, o pré-concílio de Nicéia, cerca de 4 livros sobre isto, e o concílio de Nicéia e toda a história que podemos encontrar. Em terceiro lugar, ele estava dando o histórico da igreja original, e os escritores e historiadores, e os anjos daquela era, e de cada mensagem o que aconteceria daquele tempo até agora nesse tempo. Em quarto lugar, ele estava maravilhado em ver como cada predição das Escrituras batia certinho com a história, de forma exata. Em quinto lugar, ele disse que tinha muitos livros de história que ele não pôde trazer todos. Então ele disse que apenas anotou em papéis pequenas notas dos historiadores e comentários, nos quais ele pudesse ler daquelas notificações, ao invés de ter o livro e abrir as páginas. Em sexto lugar, ele disse que o seu plano era citar os historiadores no livro das 7 eras da igreja, dizendo, então, no comentário, eu explicarei toda a história, quem foi os historiadores que disseram isso e assim por diante. Em sétimo lugar, ele disse que ficou maravilhado ao estudar a história. Ele disse que foi algo maravilhoso enquanto ele estudava os historiadores. Em oitavo lugar, ele disse que ficou maravilhado como as predições da Bíblia se encaixavam com a história, dizendo que era maravilhoso ver como cada predição das Escrituras batia exatamente com a história. Em nono lugar, ele disse que ia tomar a história e a Bíblia e provar a verdade, dizendo que ele pegaria a história e tudo mais e mostraria a você que aquilo era exatamente assim, dizendo, tome você mesmo a história e leia isto. E veja o que a Bíblia diz e então o que a história diz. E veja como tudo se encaixa exatamente assim. Em décimo lugar, ele diz que sua intenção era trazer o livro de Apocalipse de acordo com a história, as quais são as citações, e disse que tomou isso de comentários.
Ele disse, às vezes a congregação me vê referindo-se a páginas da história das quais eu tenho lido de lá, e disse coisas que eu tenho tomado de comentários e assim por diante. Vamos ouvir as citações do irmão Branham. A história natural, a qual é de tomada dos historiadores mais importantes que eu conheço. Eu tenho estado em meu quarto de estudo exatamente agora, cerca de 5 ou 6 comentários, as 2 Babilônias de Hislop, os livros dos Mártires de Fox e outros grandes livros como o Pré-Concílio de Nicéia. Cerca de 4 livros sobre aquilo, cerca de 400 páginas em cada livro, o Concílio de Nicéia e toda a história que nós podemos. Porque de trás disso, da fita magnética, nós vamos escrever um comentário para enviar para todo mundo que nós puder, porque estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos no fim do tempo. Filadélfia, e domingo de manhã e domingo à noite, Laodiceia, a era da igreja a qual estamos vivendo, dando o histórico da igreja original, escritores e historiadores, e os anjos daquela era, e os mensageiros e o cotidiano da igreja, até que chegue a este tempo. E é maravilhoso ver como cada predição das escrituras bate exatamente com a história. Exatamente com este pensamento. Isso me maravilhou tanto que eu li isso a tal ponto que ontem quase que meus olhos ficaram inchados. Eu convido a você a trazer suas Bíblias em cada reunião e traga seus lápis e papéis. E agora, com todas as anotações e assim por diante, eu não posso trazer todos os livros. E então apenas anotei, cada tempo, em papéis aqui, algumas anotações da história e comentários, e assim por diante, para que eu possa simplesmente ler isto aqui para vocês, das anotações, ao invés de trazer os livros e ficar esfolheando as páginas. No entanto, quando se tratar das Escrituras, nós leremos a Bíblia. E então, nos comentários, eu explicarei, ou da história, quem são os historiadores que falaram isto, e assim por diante. E então, num eventual futuro livro, nós podemos escrever tudo isso junto e fazer isso tudo correto. E é algo maravilhoso quando eu comecei a estudar os historiadores para descobrir como aquela igreja começou e como isto aconteceu e como tomou lugar e ver aquela semente de Deus se movendo em cada uma daquelas eras, sair completamente quase em um só lugar. Desenharemos em um mapa e tomaremos a história e tudo mais e mostraremos a você que é exatamente deste jeito. Pegue você mesmo a história e leia. Veja o que a Bíblia diz e o que a história diz. Vejam como se encaixam exatamente. Oh, que não venhamos a tomar isso apenas como uma palestra. E como eu disse antes, agora, nisto vamos tentar fazer uma pequena análise do livro, de acordo com os historiadores e assim por diante. E cada vez que vocês me verem se referindo a páginas que eu tenho escrevido aqui, são coisas que eu tomei dos comentários e assim por diante. Amigos, essas 10 referências sobre os historiadores e os livros de história é o suficiente para provar que o irmão Branham não era plagiador. Eu creio que está provado que o irmão Branham é inocente desta acusação. Os acusadores do irmão Branham estão desinformados sobre essas 10 referências. Isso mostra que eles não têm estudado profundamente. Ou eles ignoram isso propositalmente com o intuito de enganar as pessoas e tirá-los da mensagem. Só Deus sabe a intenção desses acusadores. Durante as 7 eras da igreja, o irmão Branham fez referência dos historiadores em geral, e alguns pelo nome. E claro que ele usou muito das obras de Larkin, tais como as 7 descrições de Larkin, da setupla glória da pessoa de Jesus Cristo na visão de Patmos. Você verá o irmão Branham considerando Larkin como historiador e cita ele como tal. Agora vamos olhar no sermão A Era da Igreja de Éfeso e ver como o irmão Branham diz como ele adquiriu suas datas dos historiadores. Então, o irmão Branham não cita o nome de Larkin, mas ele cita de onde ele adquiriu suas datas em historiadores. Isto prova que o irmão Branham não plagiou Larkin, mas citou ele indiretamente. O irmão Branham nunca disse, o Senhor me deu as datas, e eu nunca as li de um livro. Vamos escutar a citação. E lembre-se do que eu disse antes.
Às vezes, nessas coisas, a gente pode discordar. No que se refere à teologia, a maioria das minhas datas eu adquiri dos autênticos historiadores, o qual realmente não interessa a qualquer lado. Eles apenas anotaram fatos, onde se estava, o que a igreja fez, e, claro, que a parte divina da interpretação. Eu tentei colocar isto lá, da melhor forma que eu posso. Agora, como eu tenho dito cada dia, eu tentei anotar em papéis o máximo que possivelmente eu posso, de tempos, lugares e assim por diante, porque este é um evento histórico que estamos nos aproximando. Isto tem sido a história e nós estamos padronizando isso com o tempo. Não há 3 deuses. 3 deuses é paganismo. Isto foi trazido, e se você ficar aqui nesta semana... Mas observe, pegue a história. Pegue a mesma história que eu tenho pegado, ou qualquer outro. Qualquer história, saiba que toda a história concorda com a mesma coisa. Os historiadores não têm nada a ver com qualquer lado. O que interessa a eles é declarar os fatos, dizer o que aconteceu. Também durante o sermão A Era de Éfesos, você pode notar que o irmão Branham disse que ele recebeu a revelação de quem os mensageiros das eras eram, do Espírito Santo. Isto é verdade, uma vez que Larkin não identificou quem os mensageiros eram. No entanto, ele também cria que os mensageiros das eras eram humanos. O irmão Branham soube dos mensageiros por revelação e não pela história. Larkin nunca especificou os nomes dos mensageiros das eras. Aqui Larkin ensina que os mensageiros eram seres humanos, no seu livro das Revelações de 1919. Ele disse, em sua mão direita tinha 7 estrelas. Foi-nos dito no verso 20 que as 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 eras. Estes anjos não são seres angelicais, mas mensageiros ou ministros da igreja. Então Larkin nunca identificou quem os 7 mensageiros eram. Ele nunca mencionou São Martin ou São Columba em seu livro e nunca mencionou Elias para a Era de Laodiceia. Agora, estes outros você pode discordar, mas eu me assentei lá dia após dia sobre a inspiração e de repente o Espírito Santo atingiu e me ungiu para isso. É por isso que eu sei. E observe esses homens que foram tomados. Se você é um historiador, os mesmos homens que eu tomei aqui, e sabendo por revelação que eles eram os anjos das eras, eles tinham o mesmo ministério que esses tiveram no começo. E aquele ministério não pode mudar. Isso teve que se manter pentecostal todo o tempo. Quero adicionar que no sermão A Era de Éfesos, o irmão Branham pediu que a congregação trouxesse livros de história para a igreja. Este não é o comportamento de um plagiador. Vamos ouvir a citação. Agora, amanhã à noite, quero estabelecer isso aqui de forma que todos nós vejamos. E quero vir, talvez, amanhã à tarde, desenhar os planos que eu tenho para falar para vocês. E se algum de vocês tem livros de histórias, tragam com vocês. Ou façam anotações, vão nas livrarias e assim por diante. Adquiram a história e leiam isto e vejam se isso está certo. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Você sabia disso? Espere até nós ler esses historiadores. E observe como Irineu, como ele deu graças a Deus por escolher ele antes da fundação do mundo. Observe como São Martin e todos os outros deram glória a Deus, porque pessoas falando sobre ele, dizendo ele foi escolhido desde a fundação do mundo. Isto é Escritura. Esses irmãos foram alinhados com Deus. A seguir, na era da igreja de Esmirna, o irmão Branham diretamente citou de um livro da história da igreja, como isto aconteceu de Rachel Hazeltine, e diz que isso ia ser tomado e ser usado no seu livro das 7 eras da igreja. Então você vê o irmão Branham relendo uma citação que ele fez, ele mesmo lendo da história. Vamos ouvir esta citação. Outra coisa que eu queria ler para vocês é encontrado no livro Como Isto Aconteceu, isso é dos historiadores, Como Isto Aconteceu, de R.C. Hazeltine. A história da primeira igreja, página 180. O dom espiritual nos tempos de Irineu. O ano era 177 a 202 depois de Cristo. E a razão que estou citando isso é porque vai para a fita. E depois será transformado em livro. Agora, essas são pessoas que não estão interessadas em nenhum lado. São apenas historiadores. Estão falando a verdade.
Irineu, eu tenho uma anotação aqui sobre Irineu, para ler a história. Esta é a razão porque Irineu foi escolhido. É porque ele tinha os sinais da verdadeira igreja do Pentecostes seguindo ele. De volta a Larkin, é verdade que o irmão Branham nunca citou o nome de Larkin enquanto pregou os 7 sermões das 7 eras da igreja, mas ele referiu-se ao seu trabalho como diretamente vindo da história, 3 vezes. No sermão A Era da Igreja de Pérgamo, o irmão Branham cita o trabalho de Larkin sobre Átalos e referencia isso como sendo da história. Então o irmão Branham citou Larkin indiretamente. Ele diz que tomou as datas de Larkin, as informações da história. O irmão Branham não era um plagiador. Vamos ver as citações. E vamos colocar as citações de Larkin lado a lado com as de irmão Branham. E enquanto nos aproximamos das Escrituras esta noite, Pai, eu sou tão insuficiente, Deus. Não há nenhum de nós que seja suficiente. Admitimos que não somos nada, ó Pai. Estamos solenemente dependendo do Espírito Santo para revelar para nós, enquanto tiramos do nosso conhecimento mental, que Tu nos deste a história, que possa o Espírito Santo dar a aplicação espiritual aos nossos corações. Conceda isso, Pai, porque esperamos em Ti, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Agora, nos primeiros anos, ou antes disso tomar lugar, alguns anos, o assento de Satanás construiu um grande... Eu acho que vocês o chamariam de o rei sacerdote dos caldeus. A hierarquia de Babilônia mudou seu assento quando os pérsias estavam perseguindo ele. E ele deixou Babilônia. Seu nome era Attalus, Attalus, o grande rei sacerdote da Babilônia. Quando os pérsias vieram e tomaram a Babilônia, colocando os caldeus para fora, Attalus, o grande rei e sacerdote deles, fugiu e colocou o seu trono em Pérgamo. O trono de Satanás, onde você está habitando, você captou? Agora é por isso que vou voltar e pegar a história, tirando da história da igreja, encontrando onde, para o que tomou lugar quando ele disse, tu estás habitando onde Satanás está. Agora, irmãos, eu estou citando a história. Eu tenho milhares de amigos católicos. E eles são tão amigos como os protestantes são. Eu não estou citando isso da minha mente. Isso é a história. Dando a vocês a página e o nome da história sagrada. Da mesma forma que posso falar para vocês de George Washington e Abraham Lincoln e da Batalha de Gettysburg e assim por diante. Seguramente, todas essas coisas são a história. Eu estou citando aqui. Nesta citação, amigos, nesse estudo, ele estava dando a referência para provar o que ele estava dizendo. E isto prova que ele não entendia de citações acadêmicas, o que faz sentido porque ele tinha apenas a 7ª série em sua educação. Eu vim de uma base católica. Eu adquiri o Fato de Nossa Fé, e os seus livros, e os protestantes, e os batistas, e seja lá o que você crê. Lá nos meus estudos, então eu estudei isso. Então, se alguém dizer alguma coisa, ei, eu posso tomar você em suas próprias palavras. Na era da igreja de Tiatira, o irmão Branham citou Larkin de novo, em consideração o significado do nome e também da história sobre Jezabel. Mostrando isso de acordo com Larkin, o irmão Branham disse que estava coletando isso das páginas da história e se aprofundando na história o máximo que ele pudesse. Mais uma vez, isso não são palavras de um plagiarista. Vamos ouvir as citações e comparar isso com o trabalho de Larkin. Agora, este grande santo aqui foi Columba. Ele foi um grande homem de Deus. Agora eu adquiri sua história, está escrito aqui. Primeiro, a 4ª era da igreja, Tiatira, significa relaxada, solta ou nublada. E isso foi um tempo ilegítimo, de 606 a 1500. Ok, esta Jezabel, agora ela era uma filha de Abraão, isso é verdade. Uma princesa de um idólatra. E naquele tempo, quando a família real, sua família real era famosa por
lealdade selvagem e cruel a Baalim. Seu pai era um sacerdote do ídolo de Astarote. Eu não sei como isso é pronunciado. Eu apenas tomei isso da história. Acabe usou a mesma estratégia de Constantino. Esta grande e poderosa nação estava perto de Israel. Portanto, aqui o irmão Branham diz que estava coletando das páginas da história, após ele citar o trabalho de Larkin. Isto prova que ele estava citando o trabalho dele. Como eu disse a última noite, esta é a única coisa que ele já fez, que soa algo que ele foi para a igreja. Até onde eu pude coletar qualquer página da história, e qualquer outro acadêmico diz a mesma coisa. Não sabemos nada acerca da sua convenção. Aqui, o irmão Branham disse que estava se aprofundando em livros de história, todos que ele pudesse encontrar. Mas a verdadeira, genuína luz é a experiência do Pentecostes. Eu tenho estado dias e dias, agora esses historiadores, pesquisando-os, tudo que eu posso encontrar em qualquer lugar. E é a chama do Pentecoste que se manteve viva desde o Pentecoste até este tempo. Sim, Senhor. Amigos, mesmo depois de pregar as 7 eras da igreja, o irmão Branham citou mais 2 livros de história. Um de Admin Broadbent, Que viveu de 1861 a 1945, e outro de Rachel Hazeltine. o que é mencionado depois como isto aconteceu, e o seu livro foi publicado em 1958. Note, o irmão Branham leu uma obra histórica de uma mulher. Aqui está as citações. No estudo da história antiga da igreja Broadbent and Hazeltine, e muito dos comentários deles, os pais Niceno e... Eu quero que alguém me prove se São Patrício foi alguma vez católico romano. Não há tal coisa como aquilo. Ele protestou contra aquela igreja romana. Ele era sobrinho de São Martim. Eu estava lendo aqui de uma mulher que escreveu, Hazeltine, senhorita Hazeltine, uma conhecedora do Concílio Niceno. Ela disse que foi pegar a autorização em Oxford para a vida de São Martim. E este companheiro disse, mas ele não foi reconhecido pela igreja romana. Certamente não, ele protestou contra a coisa. E assim também foi São Patrício. Os homens que ficaram com a palavra de Deus tiveram que construir suas próprias escolas. Enquanto nos movemos das 7 eras da igreja, Qualquer coração sincero admitiria. O irmão Branham nunca reclamou que qualquer palavra desta série fosse original. Sobre 20 citações revelam que ele estava lendo outros autores, os historiadores, e ele sempre citava eles. Você acha que o irmão Branham merece a rotulação de plagiador? Após citar a história por cerca de 20 vezes nesta série de sermãos, citações das 70 semanas de Daniel. Nos 3 sermões relacionados às 70 semanas de Daniel, as instruções de Gabriel a Daniel, no dia 30 de julho, no culto da manhã, o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel, no dia 30 de julho, no culto da tarde, e nas 70 semanas de Daniel, em 8 de agosto, o irmão Branham cita Larkin pelo nome 2 vezes, dizendo que ele era muito grato pelo Dr. Larkin pelo seu trabalho no sermão As 70 Semanas de Daniel. Este é o 3º e último sermão da série. Pela segunda vez, isso prova que o irmão Branham não é culpado de plágio. Na manhã do dia 30 de julho de 1961, o irmão Branham pregou as instruções de Gabriel a Daniel. Neste sermão, o irmão Branham contou a todo mundo que ele estava estudando o trabalho de Larkin neste assunto e ainda não estava entendendo bem. Aqui está a citação. Eu tenho estado lendo o livro do Dr. Larkin, o livro do Dr. Smith, notas do Dr. Scofield e diferentes comentários de homens de todos os lugares. E ainda não pude ajuntá-los de forma que isto possa ser correto. Veja, então esta semana estou com o plano de visitar a livraria em Kentucky sobre alguma das antigas astronomias e calendários e tempos, e pegar das livrarias e assim por diante alguns dos livros antigos que eu puder, e o pouco que eu puder, e ter a minha confiança solene em Jesus Cristo para revelar isto a mim.
Porque eu não quero que digam, eu sei disso, eu sei daquilo. Ele conhece meu coração, ele está me ouvindo. Mas o que eu quero é iluminar o seu povo. Portanto, eu creio que ele dará isto a mim. Eu não sei ainda, mas estou confiando para o próximo domingo. Porque esta parte será tremenda. No domingo, conhecer e posicionar essas semanas. Naquela tarde, o Irmão Branham pregou a segunda mensagem, o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. Uma semana depois, o Irmão Branham pregou o significado das 70 semanas de Daniel, que concorda com o entendimento de Larkin em muitos aspectos. O Irmão Branham expressa gratidão a Larkin, especificamente pelo seu trabalho. Novamente, isso limpa o Irmão Branham de qualquer acusação de plagiarismo. E então não há dúvida que através das eras, tem havido centenas vezes de centenas de pessoas, acadêmicos, homens capazes, tentando explicar o que essas 70 semanas eram. E eu li muitos comentários sobre isto. E eu sou muito grato ao Sr. Smith, da Igreja Adventista, pela sua forma de ver. Sou muito grato ao Dr. Larkin, pela sua forma de ver. Sou grato por todos esses grandes acadêmicos, pela forma deles verem isto. E lendo eles, isso me ilumina mais do que eu possa encontrar lugar que pareça certo. Mas para obter essas informações, eu gostaria de explicar. Eu procurei através da Enciclopédia do Tempo para encontrar qual foi o tempo. Antes de ir adiante, gostaria de mostrar como os acusadores do Irmão Branham têm pouco entendimento do ministério do Irmão Branham, ou de propósito ou por pura ignorância. Os acusadores do Irmão Branham dizem que ele reclamava dizer que discordava de Larkin nas 70 semanas de Daniel, mas procedeu plagiando o seu trabalho. Esta é uma falsa acusação e prova de que eles entenderam errado. Citação: William Branham disse para sua audiência nas 70 semanas de Daniel que ele ainda não sabia, mas ia pregar sobre isso naquela manhã, que ele tinha estudado o trabalho de Larkin, mas ele não concordava com ele. E o que eles iam ouvir estava vindo de uma revelação, que William Branham disse que confiava em Deus que ia dar a ele. Desta forma, William Branham está se fazendo mensageiro de Deus para a nossa era. Fim de citação. Estas declarações não são verdadeiras. A verdade é que os acusadores do Irmão Branham simplesmente falham em ver a data dos 3 sermões sobre o tema. O Irmão Branham diz que ele não sabia ainda sobre as 70 semanas de Daniel, mas aquilo foi uma semana antes dele pregar isto. Então, obviamente, na semana que ele pregou as 70 semanas de Daniel, orando a Deus e estudando os ensinamentos de Larkin, o Irmão Branham veio a entender os ensinamentos de Larkin e concordou com eles e ensinou alguns deles. Então, no dia que ele pregou as 70 semanas de Daniel, ele disse que era grato a Larkin. Então, uma semana antes de pregar as 70 semanas de Daniel, ele não entendia isto. Mas uma semana depois, em 6 de agosto, ele disse o seguinte: estou muito grato pela forma do Dr. Larkin ver isto. Então, o entendimento veio a ele naquela semana de estudo. Mas os acusadores falham em ver o contexto das citações do Irmão Branham, de propósito para enganar as pessoas e fazê-los deixar o mensageiro de Deus, ou por causa das suas fracas pesquisas. Para as séries dos 7 selos, o Irmão Branham citou muitos historiadores, antes, durante e depois dos 10 sermões desta série. Ele usou alguma das ideias de Larkin, o qual ele admitiu, mas a principal revelação dos 7 selos foram extremamente diferentes das de Larkin. Enquanto Larkin ensinou que os selos se abririam em sequência quando começasse o período da Grande Tribulação, qualquer um que tenha estudado honestamente os sermões do Irmão Branham sobre os 7 selos sabem que ele ensinou que os selos começaram a se abrir desde a primeira era, durante todas as eras, o qual é 2000 anos de diferença da visão de Larkin. O Irmão Branham não citou Larkin pelo nome durante essa série. Na verdade, ele citou outros autores, mas um ano mais tarde ele citou Larkin, referindo-se aos 7 selos no sermão A Festa das Trombetas, em 1964. Agora vamos ver o Irmão Branham citando Larkin, 1 ano e 4 meses depois de pregar os 7 selos. Vamos ouvir a citação.
Então, deixando isso lá e presumindo, depois de um tempo, iríamos pregar sobre os 7 selos, sem saber o que os selos eram. Eu tinha minha própria ideia, como todo ministro tem, de ler talvez o que outro homem disse, e crendo no que era possível, neles, nas coisas que eles tinham esboçado, nas conclusões deles, eu tinha lido os livros do Sr. Smith, Uriah Smith, o qual é um ensinador adventista. Eu li os pensamentos dele sobre isto. Eu li o Sr. Lark, eu li muitos outros dos seus comentários sobre isto. Mas, de alguma forma ou de outra, eu pensei que eu tivesse alguma visão sobre isto. Eu mesmo, que pudesse ter algumas coisas diferentes. Mas tentando uma vez, falando em 3 temas, o primeiro, ou os 4 temas dos 4 cavaleiros, eu preguei isso em 4 noites, uma noite sobre cada cavalo. Mas então, antes que isso acontecesse, foi-me dada uma visão, a qual está em fita, que vocês conhecem. Que horas são, senhores? De novo, exatamente como foi na série das 7 eras da igreja. Antes que Ron Branham pregasse um selo na série dos 7 selos, ele citou muitos grandes e importantes ensinadores. Vamos ouvir as citações. Eu absolutamente, hoje, espero que o povo seja espiritual. Eu teria tido um horrível erro sobre isto se não tivesse sido às 11 horas da manhã de hoje, quando o Espírito Santo veio no quarto e me corrigiu sobre algo que eu estava anotando para dizer. Eu estava tomando isso de um antigo contexto. Eu não tinha nada sobre isso. Eu não sei o que o segundo selo é. Sem saber nada. Mas eu tomei um velho contexto de algo que eu preguei há muitos anos atrás. E eu anotei isto, e eu peguei este contexto, e o Dr. Smith e muitos grandes ensinadores que eu ajuntei, e todos eles acreditavam naquilo, e eu anotei isto. E eu estava me preparando para dizer, bem, eu ensinarei isso a partir deste ponto. E às 11 horas do dia, o Espírito Santo desceu no quarto. E a coisa toda foi aberta para mim, e lá isso estava. Isto deste primeiro selo sendo aberto. Eu estou tão certo como estou de pé aqui esta noite, que esta é a verdade do Evangelho, que eu vou dizer a vocês. Eu sei que isto é, porque se uma revelação é contrária à palavra, isto não é uma revelação. E você sabe, algumas coisas parecem absolutamente a verdade e às vezes não é a verdade. Apenas parece que é a verdade, mas não é. Também, no final da série dos 7 selos, o irmão Branham nos conta como ele estudou aquilo durante toda a semana. Ele primeiro leu os livros, Larkin, Uriah Smith e outros, e então esperou pela visão do Senhor. Vamos ouvir quando o irmão Branham disse que todo dia ele tomava anotações e livros de todos os escritores, e então esperava pela verdadeira interpretação do Espírito Santo. Esta tem sido uma tremenda semana para mim. Estou cansado, minha mente está cansada. Porque eu fui o melhor que eu pude fazer. E alguma coisa estranha acontecendo todo dia. Eu ficava maravilhado em caminhar no quarto e ficar lá por alguns minutos e algo me fazendo dar voltas. E aqui eu ia lá e tomava uma anotação. Eu pegava o livro do Dr. Smith, Uriah Smith e todos os escritores lá, e ler e reler os seus livros. E dizia, agora este é o 6º selo. Aqui está o 4º selo. Agora o que esse homem está dizendo? Ele dizia, bem, isto é isto ou aquilo outro. Eu olhava aqui, tomava outro homem. Ele dizia que isto era tal e tal, e parecia que eu simplesmente... Isto não funcionava bem. E então eu pensei, bem, o que é isto, Senhor? E então andei para cima e para baixo por um pouco de tempo, e ajoelhava, orava, ia e pegava minha Bíblia, sentava, lia, caminhava, e então de repente quando me aquietei, isso simplesmente se abriu desta forma. E então pegava uma caneta bem rápida e anotava isto. Seja lá o que eu estava vendo ou fazendo, observe aquilo que eu escrevi. E então eu tomava o resto do dia para verificar se aquilo se encaixava com as Escrituras. Prove todas as coisas, vem. E eu tenho isso aqui. Agora, muitas pessoas têm tido visões. Há muitas revelações. Agora, se isso é contrário à palavra, deixe isto. E isso é verdade, deixe-as para lá.
Como anotei pequenas coisas aqui, eu pensei, agora a classe vai se alegrar em ouvir isto. Porque isso encaixa aqui e encaixa aqui. Agora vejamos o que isso diz aqui. Sim, isso está exatamente aqui, vê? E trazendo isso de volta para a Bíblia, amarrando isso através da semana. Está na fita e vocês são bem-vindos a elas. E eu tenho feito isso do melhor do meu conhecimento sobre o companheirismo do cristianismo pela graça de Deus a todo homem. Olhando nos 7 selos, parece que o Mombrana estudou para os 7 selos da mesma forma que fez com as 7 eras da igreja, provado por essa citação do 7º selo. Agora vamos comparar a interpretação de Larkin e de William Branham sobre os 7 selos. Você verá uma vasta diferença. Uma diferença de 2000 anos. No primeiro selo há uma similaridade entre os dois. Larkin diz que o cavaleiro do primeiro cavalo branco era a pessoa do anticristo. Mas Larkin diz que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo que cavalgará durante o período da grande tribulação, durante a última semana das 70 semanas de Daniel. William Branham ensinou diferente, dizendo que o cavaleiro do cavalo branco era o espírito do anticristo, não a pessoa do anticristo, que cavalgou no início da primeira era da igreja. Isso é 2000 anos de diferença. Larkin disse que isso estava no futuro, Branham disse que isso estava no passado. Então Branham não plagiou Larkin. Larkin disse, e eu vou citar, em outras palavras, este cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Ele é o príncipe que estaria vindo, segundo a visão das 70 semanas de Daniel, o qual confirmará o pacto por uma semana, a última das 70 semanas do povo de Daniel, os judeus. Daniel 9:27. Fim de citação. Larkin continua dizendo que o levantar deste cavaleiro do cavalo branco necessariamente inicia a 70ª semana, ou os 7 anos do seu reinado, pois ele deve alcançar uma posição de poder para fazer um pacto com os judeus no início da semana. Mas ele não se torna besta, como diz no capítulo 13, do 1 a 8. Até o meio da semana. Isso é, até Satanás ser lançado dos céus e se encarnar nele. Final de citação. Larkin diz que o rapto tomará lugar antes que o cavaleiro do cavalo branco se levante no período da tribulação. Citação. Sua ascensão ao poder e a reconstrução da Babilônia tomará tempo, e então o rapto, sem dúvida, será antes do início da semana, alguns anos. Fim de citação. Estas fontes são do Livro das Revelações de Clarence Larkin, de 1919. O irmão Branham diz que o primeiro cavaleiro do cavalo branco é o espírito do anticristo, que cavalgou no princípio das 7 eras da igreja. Aqui está a citação. Aqui está ele é o anticristo. Ele começou a cavalgar na primeira era da igreja, e então ele sai cavalgando durante todas as eras. Observe ele. Também o irmão Branham diz que a tribulação estava conectada com as 70 semanas de Daniel, no futuro, após o rapto da igreja. Aqui está a citação. Agora, na última parte das 70 semanas, a última parte disto será no tempo do período da tribulação, após o rapto da igreja. E então há 3 anos e meio aqui, que serão confirmados para eles de novo pelos profetas. Vê Moisés e Elias, Apocalipse 11. Olhando no segundo selo, também há similaridade entre os dois, mas os tempos ditos por eles são completamente diferentes. Larkin disse que o cavaleiro do cavalo vermelho é o anticristo durante o período da tribulação, enquanto que o irmão Branham disse que o cavaleiro do cavalo vermelho é a igreja católica ganhando poder da igreja e do Estado e tendo o poder de matar qualquer um que não concordasse com ela. E ele disse que, de acordo com as pesquisas históricas dele, esta perseguição e essa união de Roma, igreja e Estado, começou por volta de 385 depois de Cristo. Quando Prisciliano, um bispo cheio do Espírito Santo da Espanha, e 6 outros foram os primeiros santos a serem executados pela falsa igreja, em 385 depois de Cristo. E eu adquiri isso de Resentine, página 360 a 365, e Broadbent, página 37. Então Larkin diz que esse segundo selo está no futuro, William Branham diz que está no passado. Larkin disse, e eu vou citar, parece estar em jogo que o anticristo não terá tudo do seu próprio jeito, e seus métodos autocráticos o levará a subordinações e guerras civis entre as nações, sob um grande líder representado pelo cavaleiro do cavalo vermelho. E sua grande espada é um símbolo da destruição da vida humana que a seguirá. Este é o cumprimento de 1 Tessalonicenses 5, verso 3.
onde diz que quando eles pensarem que a paz e segurança, a repentina destruição virá, como dores sobre aquela que está grávida, e eles não escaparão. Aprendemos com esse selo que virá guerra a qualquer tempo, e que não haverá mais paz na terra até o retorno do Príncipe da Paz. Fim de citação. Na próxima citação, Mombrana diz que o Cavaleiro do Cavalo Vermelho se levanta durante as eras da Igreja, o que é, de novo, 2000 anos de diferença. De Larkin. Note a mudança de cor deste cavalo. O mesmo cavaleiro. Mudança apenas da cor do cavalo. E um cavalo é uma besta. E uma besta, na Bíblia, sobre um símbolo, representa um poder. O mesmo sistema, cavalgando em outra cor. Poder de um inocente branco para um sangue vermelho. O concílio foi formado e eles elegeram um bispo cabeça. E então, fazendo isso, eles uniram a igreja e o Estado. Então, ele jogou seu arco, ele desceu do cavalo branco, montou no seu cavalo vermelho, pois ele pode matar qualquer um que não concorde com ele. Aí está o seu selo, oh, que coisa! O terceiro selo, não há quase similaridade entre os dois nesse assunto. Larkin coloca este selo na tribulação em um tempo de guerra que faz com que todos os fazendeiros deixem as suas lavouras, Causando uma grande fome. e o mundo ficaria dependente de oliveiras e de uvas para propósitos medicinais. O Mombrana disse que o Cavaleiro do Cavalo Preto representa a Igreja Católica durante a Era das A Trevas, qual começou por cerca de 1059 d.C. Repito, cerca de 1000 anos de diferença de Larkin. Mombrana disse: Roma está capturando a riqueza do mundo, desnudando os seus súditos de suas riquezas. Isso inclui a venda das indulgências, as quais começaram em 1308. Roma se enriqueceu controlando religiões, economia e agricultura. O Mombrana diz que o azeite e o vinho eram o batismo do Espírito Santo e o estímulo que acompanha isto. Larkin diz que o vinho e o óleo eram literais. O Mombrana não plagiou Larkin nesse terceiro selo. Larkin disse que ele estava no futuro e o óleo e o vinho eram literais. O Mombrana diz que ele está no passado e que o óleo e o vinho são espirituais. Larkin disse, e eu vou citar: Quando todos os corpos dos homens forem adaptados para a guerra, e ninguém ficar para semear ou colher a lavoura, a fome irá seguir. Tão grande será a fome que terá que tomar um denário, um dia de salário, para comprar um choinix, 2 litros de trigo, um dia de ração de um escravo, o qual está tipificado em não danifiqueis o azeite e o vinho. Talvez a oliveira e a uveira não produzirão seus frutos até alguns meses depois da colheita do trigo e da cevada, e crescerá sem nenhuma atenção, e a lavoura não será tão afetada pela guerra. Então a oliveira e a videira não será brutalmente destruído pelos invasores, pois eles necessitam delas para propósitos medicinais. Fim de citação. Aqui o Mombrana diz que o terceiro selo tomou lugar durante as eras da Igreja. Ele começou a cavalgar no tempo da Era Negra. Isto é o que o cavalo preto representa. A Era Negra, porque este foi o tempo da meia-noite para o verdadeiro crente que foi deixado. No quarto selo, Larkin diz que isso é uma pestilência, que segue a guerra do terceiro selo, que isto seria na tribulação, durante a 70ª semana de Daniel. Mombrana ensinou que o anticristo, ou o espírito de morte, está cavalgando o seu último cavalo agora, porque este é o poder político da Igreja Católica Romana. Ele também disse que esse cavalo baio cavalgará pela tribulação e ajuntará os seus súditos mal para a última batalha entre a vida e a morte, que tomará lugar no Armagedon. Larkin disse, e eu vou citar: a referência aqui é claramente para uma grande pestilência que virá sobre a terra após a devastação de uma guerra, seguido por uma fome, onde os mortos ficarão sem ser enterrados. Uma pestilência vai segui-los. Uma quarta parte da terra onde a pestilência varrerá será provavelmente aquela parte do hemisfério leste, coberto pelo Império Romano que reviveu. Fim de citação. A seguir, o áudio que Mombrana diz que o Cavaleiro do Cavalo Amarelo está no seu último cavalgar agora e continuará através da tribulação.
Observe, cavalgando num cavalo amarelo. Enquanto ele aparece no seu cavalgar, seu último cavalgar, ele está no seu último agora. Agora, nessa mistura mundial de cores, cavalo amarelo doentio. Simplesmente pense nisto. Você sabe, isto é uma coisa ruim. Agora observe aonde ele os ajuntou, dos 4 cantos da terra. Se ajuntando agora para o confronto final. O confronto será no Armagedon, de acordo com a palavra. Veja, no cavalo amarelo, cavalgando nisso com o nome de morte. Com o nome fixado nele, morte. Para o 5º selo, ambos, Branham e Larkin, concordavam que eram os judeus. Mas Larkin ensinou que essas almas são salvas depois do rapto. O irmão Branham ensinou que eles eram judeus, salvos do tempo da cegueira de Israel, na crucificação de Jesus 2000 anos atrás, até o dia presente. Então, todos os judeus cegados do tempo de Jesus até o dia presente. Larkin diz, eu vou citar, eles não são os mártires da igreja cristã, pois eles têm sido ressuscitados e tomados juntos com a igreja. Esses mártires são aqueles que serão mortos pela palavra de Deus e seu testemunho após a igreja ser tirada. Fim de citação. Aqui está William Branham dizendo que as almas debaixo do altar são os judeus cegados do tempo de Cristo até o dia presente. Agora note isto. Agora essas almas debaixo do altar, estas almas, entendendo agora que estão debaixo do altar, porque elas foram martirizadas por homens pecadores como Eichmann. Judeus e Hitler odiavam eles. E assim fez Eichmann e Stalin e todo o resto do mundo. Vê, mas eles ficaram fiéis no que eles criam. E eles mataram eles porque eles eram judeus. E agora, se eles não tivessem sido cegados, Deus disse, deixem eles. Eles não são dignos, mas sendo que eles foram cegados por Deus, sua graça os alcançou. Amém. Fale a eles de uma graça maravilhosa e dê a cada um deles roupas, porque todo Israel será salvo. Todos os que têm os nomes escritos, isto é certo. Jesus deu a eles vestes, como José deu aos seus irmãos, um tipo. Note agora, por mais que eles tenham tentado se livrar de José, a graça dele os alcançou. Embora eles tenham tentado se ver livre de Jesus, ele voltará para eles porque eles foram cegados. E dá a cada um deles vestes brancas. Ele os levará para casa de qualquer forma. O 6º selo. Esta é a primeira vez que Larkin e Branham concordam sobre o tempo e os detalhes do selo. No 6º selo, Branham usa a mesma terminologia de Larkin, mas não é plagiarismo, uma vez que William Branham cita a história e Larkin pelo nome. Larkin disse, eu vou citar, esta convulsão física será as dores de parto da terra, a qual ela está com dor para trazer uma nova criação desta era milenial. Fim de citação. Aqui está onde o irmão Branham ensina algo bem similar. O mundo inteiro em dores de parto. O mundo está tentando dar à luz, Isaías disse. Qual é a questão? Ela está tentando dar à luz a um novo mundo para o milênio. Tentando dar à luz a um novo mundo para um novo povo que não poluirá ela mais. Isto é certo, ela está com dores. Esta é a razão, estamos com dores. Cristo, para dar à luz uma noiva. Todas as coisas estão com dores e gemendo. Veja, algo se preparando para acontecer. E a 6ª praga, deixa ela ir. Para o 7º selo, William Branham usa muitos da terminologia de Larkin, mas adiciona uma coisa que Larkin não ensinou. O fato que o 7º selo é literalmente o dia e a hora do rapto. Lembre-se que Larkin disse que a igreja seria tomada ou raptada antes do 1º selo. O irmão Branham disse que a abertura literal do 7º selo é o rapto. Larkin disse, e eu vou citar, não devemos esquecer que o 7º selo inclui tudo o que acontece durante o som das trombetas e o derramamento das taças e se estende através do milênio.
Para ilustrar, é como um foguete que é soltado no ar e explode, e se torna 7 estrelas, e cada uma dessas estrelas explode e formam mais 7 estrelas cada uma, e um segundo grupo de estrelas explode em um terceiro grupo de estrelas. Então, os 7 selos incluem as 7 trombetas, e as 7 trombetas incluem as 7 taças. O silêncio que segue a abertura do 7º selo é uma preparação para aquilo que seguiria durante o soar das trombetas e o derramamento das taças. Este silêncio é algo importante. Os 24 anciões cessam de tocar suas harpas, os anjos se silenciam, os serafins, os querubins e todas as hostes dos céus ficam em silêncio. E tão grande era o silêncio que todo o céu foi tomado por isto. Para adicionar a importância disto, João adicionou que isso durou por meia hora. Agora, meia hora não é tão longo quando você está ocupado com algo muito importante. Mas causa uma tensão nervosa quando não sabemos o que vai acontecer. Quando uma vida está em jogo, 1 minuto ou alguns segundos parecem ser horas. O suspense da meia hora de silêncio no céu foi intenso. Mas por que aquela meia hora de silêncio nos céus? O que aquilo prenuncia? Aquele período de silêncio foi a preparação do terrível julgamento que cairia sobre a terra, sobre as trombetas e as taças. Fim de citação. Aqui está o irmão Branham dizendo que o 7º selo é o dia e a hora da vinda de Cristo. O que é isto? Isto é aquilo que Jesus disse, que nem mesmo os anjos do céu sabem nada a respeito. Vê? Nem ele mesmo sabia. E disse, só Deus sabe isto. Mas ele disse, quando começássemos a ver os sinais. Agora você está captando? Certo, note, nós podemos ver esses sinais chegando, vê? Porque o 7º selo houve silêncio. Ninguém sabia, aquilo era o minuto e hora que Cristo estava vindo. Como ele revelou isso a nós. Antes de deixarmos os 7 selos, há mais citações do irmão Branham citando suas fontes, mais uma vez provando que o irmão Branham não era plagiador. No 2º selo, o irmão Branham cita o livro dos pais pré-nicenos. Isto foi Irineu, cerca de 400 anos após a morte de Cristo. Ele disse, quando esta última era vier. Agora isto é no pré-concílio de Nicéia. Vocês, companheiros aqui que leem as Escrituras, eu quero dizer que estudam a história da Bíblia, nós encontramos que no pré-concílio de Nicéia, eu acho que esse é no 1º livro ou no 2º livro, você encontrará isto. Aqui, durante o 3º selo, Ele estava estudando cada dia, como sempre, dizendo que estava estudando os livros de história e esperando no Espírito Santo para mostrar os significados. Isto é provado pelos seus comentários no seu sermão do 7º selo, o qual nós já ouvimos. De novo, esta noite, estamos juntos outra vez para esta quarta-feira à noite desta semana. E estamos confiando no Senhor esta noite, que Ele derramará muitas bênçãos sobre sua palavra. E hoje eu tenho estado estudando, como sempre, e tentando pensar nas coisas que seriam mais apropriadas para dizer e como dizer isto. E então, dependendo do Senhor para me dar a interpretação e o significado desta palavra que está escrita. E eu sou grato pelo que Ele tem feito por nós através da semana, que nós, da abertura desses selos, cobrando, agora eu estou tomando isso direto da história, cobrando por, eu acho que isso é novena, eu acho que todos sabem o que é novena, eu acho que é alguma coisa que você deve fazer, você sabe, alguma penitência, alguém tem que pagar por aquilo. Em perguntas e respostas sobre os selos, o irmão Branham foi especificamente perguntado sobre as suas fontes, e ele deu as fontes. Mais uma vez, isso prova que o irmão Branham não era um plagiador. Ele citou suas fontes sempre que ele lembrou. O que temos primeiro? Eras da igreja. A próxima coisa, a mensagem para as eras da igreja. Todos entenderam isso agora? Primeiro pegamos as eras da igreja, tomamos a história, tomamos o concílio de Nicéia, o pré-concílio de Nicéia e tudo que pudemos achar na história. E descobrimos que a correta interpretação da palavra estava exatamente com a história.
Perguntas sobre os 68 milhões mortos pela Igreja Católica Romana. Em qual tempo da história isso tomou lugar e por quanto tempo isto durou? Pegue a Reforma Gloriosa de Smuckers. Eu acho que algum desses acadêmicos tem isto. E isto é a história da igreja. Eu esqueci agora qual é a página, mas isto tomou lugar desde o tempo que a coisa foi produzida ou dada à igreja por Santo Agostinho de Hippo, África. Isto foi em 354 depois de Cristo e durou até 1850, o massacre da Irlanda. De novo, pela terceira vez, isso prova que a acusação de plágio é falsa. Pois aqueles de nós que vê o irmão Branham citar a história que é correta e também recebeu a divina revelação de Deus, podemos regozijar nessa próxima citação, mostrando como o irmão Branham juntou todas as pontas soltas, apontando a verdadeira interpretação do livro de Apocalipse, e deu-nos o assim diz o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus. Agora lembre-se, na visão, ele nunca me disse nada na visão quando ele me tomou para cima. Eu estava temendo, com medo, eu ia morrer, ser morto na explosão. Você vê, eles não podiam ter feito isto. A interpretação veio exatamente quando eu necessitei disto. Isso foi no quarto, e eu dei exatamente como ele me entregou. Agora você vê, amigos, visões nunca falham, elas são sempre perfeitas. Elas são exatamente a verdade. Agora a visão, mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja, e tudo se misturam. Então eu poderia dizer isso do melhor do meu conhecimento. E de acordo com a palavra de Deus, e a visão, e a revelação, e a interpretação, é assim diz o Senhor. Agora que o Senhor possa abençoar todos ricamente. Para o sermão Futuro Lá, parece que o irmão Branham esqueceu de citar Larkin para os 8 ou mais fatos que ele usou do trabalho de Larkin. De fato, nós não conseguimos encontrar o irmão Branham citando ninguém nesse sermão. Mas o irmão Branham nunca disse que o trabalho de Larkin era uma divina revelação. E o mais importante, a sua principal ênfase no sermão era as 3 etapas da graça, as quais Larkin não pregou. Amigos, o irmão Branham disse justificação 16 vezes no sermão, santificação 12 vezes e Espírito Santo 39 vezes. Isso prova que a ênfase não era Larkin, mas nos 3 estágios que a Terra atravessa para a redenção. Como Deus deu 3 etapas da graça para o crente. O correto ensinamento sobre as 3 etapas da graça foi, na verdade, uma divina revelação dada a Deus para o irmão Branham. Charles Parham foi o primeiro a pregar as 3 etapas da graça, mas ele ensinou isso incorretamente. Ensinou que as línguas eram a 3ª etapa da graça. Mas o Espírito Santo mostrou ao irmão Branham que as línguas não é a evidência do batismo do Espírito Santo, mas que, na verdade, é uma experiência emocional sobrenatural do Espírito Santo e uma vida santa que segue, produzindo os frutos do Espírito e sendo liderado em toda a verdade pelo Espírito Santo. Se você observar cuidadosamente as palavras do irmão Branham na mensagem Futuro Lá, você vai descobrir que ele não citou ninguém. Seus acusadores pulam direto para a conclusão, fazendo falsas suposições, mas eles estão errados. Os acusadores tratam o irmão Branham como eles gostariam de ser tratados. Se os acusadores do irmão Branham errarem e esquecerem de citar alguém, gostariam eles de ser chamados de plagiadores? Eu duvido. Nessa primeira citação, o irmão Branham diz que anotou escrituras e citações. Agora, para este grande assunto, eu suponho, se eu tiver um tempo sobre isto, porque temos que trazer muitas coisas. Isto tomará semanas, mas eu tenho anotado algumas escrituras, simplesmente para alcançar o ponto principal disto, para onde isso deixará você estudar. Aqui na segunda citação, os acusadores do irmão Branham latem contra ele, porque dizem que ele falou que conseguiu essa mensagem por oração, mas, mais uma vez, eles fazem falsas ou são ignorantes ou esquecem que ele fez outras citações nas séries da Era da Igreja e dos 7 selos. E equilibra essa citação, dizendo que ele ia orar, como também ler os historiadores, esperando na liderança do Espírito Santo pela correta interpretação.
Quando o Espírito ungia algumas vezes, ele esperava para ter uma visão. Não sempre, mas ele sempre confirmava os seus sermões pela oração e pela Bíblia. Vamos ouvir a citação. Agora eu sempre encontro minhas mensagens pela oração. Eu me coloco em oração e algo revela a mim. E eu espero alguns minutos para ver se isto é certo. E então eu sinto isto perto. E às vezes eu mantenho esperando até que isso se torne uma visão. Mas quando isso começa a vir e eu me certifico de que vem de Deus, então eu vou para a Escritura. Vê, isso tem que ser a confirmação de qualquer coisa espiritual que tenha sido feito. Porque a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo, vê? Isto é seu corpo. Agora nisso, talvez eu possa encontrar algo nas Escrituras que não soa correto. E o que será? Então eu volto a orar e isto vem de novo. E então eu começo a examinar minha Escritura. Veja, o irmão Branham nunca disse nessa citação: eu orei e adquiri todo o ensinamento da mensagem Futuro Lar por uma visão. Os acusadores constroem argumentos errados e interpretam falsamente esta citação da forma que eles querem entender. Nessa terceira citação, irmão Branham compartilha o que ele chama de profunda revelação de Deus, o qual é as 1.500 milhas de comprimento, largura e altura da Nova Jerusalém. Ele diz que seria uma pirâmide e com a saída do mar haveria bastante espaço para essa cidade na terra. Veja, irmão Branham nunca disse: Deus mostrou somente para mim esta revelação. É claro que é verdade que ele não menciona Larkin, o qual parece ele ter esquecido de citá-lo. Ele simplesmente diz que isso é uma revelação de Deus. E Deus dá revelação quando lemos outros escritores e historiadores. Você se lembra que o irmão Branham foi muito grato ao Dr. Larkin pelo seu trabalho quando ele estava pregando as 70 semanas de Daniel. Da mesma forma, o irmão Branham tomou um mapa dos Estados Unidos e mediu as 1.500 milhas de Miami para a Flórida para confirmar o que Larkin ensinou. Ele nunca disse: eu adquiri isso diretamente de Deus e de nenhum homem. Mais uma vez, os acusadores do irmão Branham pulam para a conclusão, provavelmente devido às suas dissonâncias cognitivas. Aqui estão as citações do irmão Branham. Aqui está a profunda revelação de Deus. Eu vou parar aqui. Nenhum desses outros. Eu trarei o resto desses acima, o Senhor permitindo. Agora descobrimos que a medida da cidade é 1.500 milhas quadradas. Você sabe qual é a distância disso? Eu medi isso essa semana. Isso alcançaria de Miami à Flórida e da costa oeste por 600 milhas ao oeste do Mississippi. Em outras palavras, metade dos Estados Unidos simplesmente para a cidade. Você diz: não há espaço. Quando o mar sair, haverá. Porque quase 4/5 disso é água. Isto é certo, a explosão secará o mar. Erupte a terra. Oh, que coisa! Lembre-se, 1.500 milhas quadradas. Que cidade! Eu quero compartilhar outra citação sobre o futuro lar. Em tempo da colheita, 12 de dezembro de 1964. O irmão Branham diz que a revelação das 3 etapas da graça, conectada ao futuro lar, foi dada a ele pelo Senhor. Ele disse: o Senhor deu isso a mim. Então eu acho que essa citação prova que a ênfase do irmão Branham foi das 3 etapas da graça, na mensagem O Futuro Lar. E ele provavelmente esqueceu de citar Larkin por todas as informações que ele adquiriu dele. Vejamos a citação. Veja, ele fez o mundo, ele redime o mundo da mesma forma que ele redime o homem. O que o homem crê, ele crê e então é batizado e depois limpo pelo sangue. Santificação, qual foi a mensagem de Wesley? E então ele é cheio com o fogo do Espírito Santo. Tira o mundo dele e ele é cheio do Espírito Santo. O qual é a palavra? Você crê nisto? Agora observe, Deus vai redimir o seu mundo da mesma forma. Quantos de vocês têm o futuro lar do noivo e da noiva em fita?
Veja, eu expliquei isso lá. O Senhor deu aquilo para mim e eu dei aquilo a vocês da forma que Ele me deu. Amigos, é importante saber que as 3 etapas da graça foi originalmente pregado por Charles Parham, de 1873 a 1928. Mas ele não ensinou isso corretamente. Ele disse que a 3ª etapa da graça era o falar em línguas. Nós sabemos que isso estava errado e o irmão Branham corrigiu isto. E amigos, Clarence Larkin nunca mencionou o dom de línguas e nem as 3 etapas da graça em todo o capítulo da renovação da terra, capítulo 25 em seu livro. Então, mais uma vez, nós vemos como o irmão Branham foi usado por Deus para tomar todas as pontas soltas, todas as verdades parciais que estavam por lá, e foram ensinadas por Larkin em Charles Parham, e trouxe a divina interpretação delas. A verdadeira interpretação de muitos desses assuntos. E é exatamente o que as Escrituras dizem que ele ia fazer em Apocalipse 10:7, que ele finalizaria o mistério de Deus. Lembre-se que o irmão Branham disse a palavra justificação 16 vezes numa mensagem futuro lá. Ele disse santificação 12 vezes e menciona o batismo do Espírito Santo cerca de 18 vezes naquele sermão. Sua ênfase era nas 3 etapas da graça, a qual Larkin nunca ensinou. Posicionando a citação, onde ele diz, sempre orando para encontrar um sermão. Esta foi uma das muitas citações do irmão Branham. Precisamos comparar ela com outras. Sabemos que o futuro lá diz que ele sempre adquiriu seus sermãos em oração, mas essa citação deve ser equilibrada com outras. Exemplo, o irmão Branham diz que adquiriu 20 sermões do irmão Linveio. Ele também diz que adquiriu muitos sermões de um ministro que ele discordava com ele sobre a noiva atravessar o período da tribulação. Vamos ouvir essas citações. Eu gosto de ouvir. O irmão Veio tem falado muitas vezes adiante de mim, nas reuniões e assim por diante. Ele tem gerenciado as reuniões por muito tempo. Um bom irmão tem feito um grande trabalho. E tenho certeza que essa audiência fica sempre alegre de ouvir o irmão Veio quando ele fala. O Senhor abençoe o irmão Veio. Foi falado tanto que eu não tenho nada melhor para falar. E eu estou seguro que foi o Senhor que agiu para que o irmão Veio trouxesse essa mensagem após esta manhã, porque veja, isso tem que ser deste jeito. Nós aceitamos isso de Deus. No que havia muitas coisas que ele estava dizendo. Eu tenho 20 sermãos escritos aqui, que foram tirados do que ele disse. Este homem vem de um grande homem, um grande ensinador. É um amigo meu do peito. Um homem muito bom. É um amado irmão. Eu nunca ousaria dizer qualquer palavra contra o irmão. Eu não faria de qualquer modo. Como cristão, eu não diria nada contra ele. Ele não concorda comigo sobre aquele tema. Mas ele é meu precioso irmão. Nós almoçamos juntos. Oh, ele é um grande companheiro. Eu pego sua revista, leio seus artigos. E ele escreve alguns dos meus e assim por diante. E eu tomo muitos textos daquilo que eu leio nos artigos dele. Ouço ele é um grande homem, mas ele não concorda comigo. Eu aprecio a sinceridade dele, mesmo que ele não concorde. Uma dessas tarefas simples, simplesmente ter que concordar com tudo que você diz. Ele tem a sua própria convicção, e ele defende isso, e eu aprecio isto. E ele é um bom homem. Oh, eu não sou de todo um ensinador, um acadêmico. Mas esse homem é tanto ensinador como acadêmico. Mas eu não concordo com ele porque não vejo assim. Espero que essa citação posicione a citação do futuro lá, onde ele diz cada sermão veio pela oração. Não podemos tomar uma citação e pular por uma falsa conclusão, como os acusadores do irmão Branham. Encerrando, eu espero que esse completo ensinamento e esse vídeo seja uma bênção para você. E confio que agora você vai entender que o irmão Branham não era um plagiador. Ele citou inúmeros historiadores em muitas ocasiões. Sim, teve vezes que ele esqueceu de citar suas fontes, mas em quase todos os casos ele voltou para citar suas fontes. O futuro lá é a única vez que o irmão Branham não citou Larkin, mas nós não podemos pular para uma conclusão e condenarmos o irmão Branham, porque ele não está aqui para se defender e porque todos os seus comportamentos anteriores mostram que ele queria citar as suas fontes. Ele não tinha treinamento acadêmico e como fazer isto. A minha oração é que você aprecie mais o irmão Branham, vendo agora todas as citações que, na verdade, ele deu. O irmão Branham foi um verdadeiro profeta de Deus, e estou muito grato por seguir a sua mensagem bíblica, dada a ele pelo Senhor Jesus Cristo.
Se você tem alguma pergunta ou testemunho, algo sobre este vídeo, por favor, entre em contato comigo. Deus abençoe você e que Jesus Cristo seja o desejo do seu coração.